continuamos aqui o nosso bate-papo com o Capitão Antunes. Bem, aqui foi tocado onde um tema que está sendo muito debatido no parlamento estadual, que é as escolas militarizadas. A gente teve por último agora, nessa semana, uma audiência pública, capitão, onde foi levado o Sintero, outros órgãos, instituições, entidades, e que são contra a militarização das escolas. E alguns deputados também se postaram o contrário. Eu fui o único favorável, eu falo o único que se mostrou mesmo ali, falou de uma forma muito concisa. Tem o deputado Adelino, os deputados que também se manifestaram favorável, mas com uma ideia assim de que tinha para fazer uma pesquisa, outras coisas, outras questões. Mas o que eu quero fazer uma pergunta para o senhor? Qual é a diferença da doutrina aplicada no PROERD para a doutrina aplicada nas escolas militarizadas? Ou o senhor pode falar alguma coisa? Aí, para quem não sabe, também o capitão Antunes é do meu curso também de soldado de 2002, né? Tive um prazer também de fazer o curso também de formação de soldado. Exatamente. Desde 2002 a gente está na Polícia Militar nessa luta. Com respeito às escolas militares ou a militarização das escolas, eu não gosto muito desse termo militarização, mas até hoje eu não consegui encontrar outro. Porque esse termo se remonta, muitas vezes as pessoas confundem com o regime militar. E hoje a Polícia Militar, ela não é daquele tempo. É certo que a gente tem muitos professores, muitas pessoas que viveram naquele tempo e que de repente podem fazer essa ponte, mas não é isso que acontece. Então, muitas vezes, a falta do conhecimento do que realmente acontece no dia a dia de uma escola militar leva as pessoas a criticar sem saber. Então, o que eu falo quando eu tenho oportunidade para essas pessoas, visite uma escola militar, converse com o aluno, converse com o pai daquele aluno que já tem aquela experiência, para ver qual o resultado, para ele poder sentir. Converse com um professor de uma escola que tem o regime militar, para ver se o professor não está feliz de poder dar aula com um aluno ali comportado, com um aluno que respeita a autoridade dele, porque nada mais isso que a gente passa. O respeito que vem de casa e que, eventualmente, falhando lá na família, ele pode ser corrigido na escola. Lógico que sem nenhuma ilegalidade, dentro da legislação, dentro da forma pedagógica. É isso que a gente faz. E de uma forma adequada a cada perfil, a criança, o adolescente, de uma forma a convidar eles a assumir essa responsabilidade que eles têm na própria construção do cidadão. E eu costumo dizer bastante, nós estamos fazendo de tudo para formar bons cidadãos, da criança, do adolescente. Mas a responsabilidade pelo que ele vai se tornar é a decisão de cada um. Então a gente faz essa reflexão com eles. E a partir do momento que faz essa reflexão, eles tomam a decisão de se comportar melhor, de seguir as regras da escola, e seguindo as regras da escola, eles conseguem prestar mais atenção, conseguem aprender mais, e aí aumenta os índices de aprendizagem, melhora a questão familiar, de relacionamento. Se ele tem uma referência negativa na família, ele acaba buscando uma referência positiva na escola. Então, essa é a nossa forma de trabalhar. E ninguém interfere na aula do professor. O professor continua lá. É importante destacar que, antigamente, quando acho que mais de 15 anos atrás, a gente tinha professores que eram militares. Hoje, os professores da Escola Tiradentes, eles são da rede da SEDUC normal. E ninguém diz, olha, você vai dar aula dessa forma ou daquela. Ele continua dando a aula dele normal. A única coisa que muda é na hora da entrada, na hora da saída, o respeito dentro da sala de aula. O hino nacional. O hino nacional, que quando eu era criança, eu não estudava em escola militar. A parte cívica, né? Mas todo dia que eu ia entrar, que eu ia sair, eu cantava o hino nacional. Toda vez que ia sair, entrava ali nas filinhas por turma. E a gente escutava, recebia os bilhetinhos para casa, tudo normal. E os meus colegas de hoje, os meus amigos daquela época, eu não conheço nenhum que foi preso ou que se tornou vagabundo. Todos eles estão bem encaminhados. E eu acredito que grande parte foi por esse respeito que a gente aprendeu na escola. O senhor estudou no Colégio Tiradentes, não é isso? Não estudei. Não estudou? Não, é isso que eu estou falando. Não estudei na Escola Tiradentes. E tinha isso. Existia esse respeito, tinha né? disciplina de educação moral e cívica, tinha o SPB, então eu conhecia quem era o meu prefeito, eu conhecia quem era o meu presidente. Hoje, muitas vezes na escola, a gente vê que os alunos não têm porque não existem essas matérias mais.
Parece Então, que foi eles se ficam perdendo alheios. com o tempo, esse Valores, patriotismo, esses atos cívicos. Na minha escola, por exemplo, na escola padrão, Engenheiro Francisco S., né? Lá na Zona Leste da capital, eu estudei lá por muito tempo e todos os dias tinha o hino nacional. A gente fazia lá toda aquela perfileirada, né? Todo mundo. E como é que é o nome que dá o espaço? Um atrás do outro. Cobertura, a gente fazia isso também. E aí eu tinha o maior prazer de hastear a bandeira. Eu adorava fazer aquilo. Então, assim, eu acho que isso também está faltando, né? Ainda que não seja uma escola militar, mas isso também está faltando nas escolas municipais, nas escolas estaduais, para poder mostrar para os alunos esse momento de patriotismo. Porque eu acredito que foi assim que eu comecei a amar meu país, a amar meu estado, a querer cantar o hino, né, de Porto Velho. Isso é importante. Hoje o que acontece também, só para falar, a criança, o jovem, adolescente, sai muito WhatsApp, cantar um rapzinho, que todo mundo canta um rap, nada contra qualquer música, um funk, mas se perguntar qual é o hino nacional de Porto Velho, ninguém sabe, não sabe nada, de Rondônia não sabe nada. E assim, eu quero até dizer para vocês que esse projeto, a implantação das escolas militarizadas, foi através da nossa indicação perante o parlamento. A gente indicou que o governo tomasse, ou seja, controlasse escolas que já não tinha mais controle, onde o crime estava predominando já, era incontrolável, não tinha mais como professor administrar uma aula ou ministrar uma aula, e com isso foi aprovado o projeto de lei e o governo baixou um decreto, Bada e Antunes e Anne. Esse decreto apenas militarizava 4 escolas, Vilhena, Ariquemes, Ji-Paraná. Então eram 4 escolas praticamente. E Porto Velho a gente tentou buscar e conseguiu, com muita luta, porque ele entendia, não, temos uma escola Tiradentes e temos uma escola de Jaci-Paraná, que são escolas, a de Porto Velho tem um regramento diferente, tem lei própria, tem uma lei que diz que é 70% filho de militar, 30% filho de civil. Já a escola de Jaci-Paraná, que é a escola militar, lá é 99% praticamente por cento é filho de civil. As escolas militarizadas, que é exemplo que agora que nós já temos, a escola Manaus, ela foi militarizada, onde tem já o gestor, o Capitão Rocha. Lá incendiaram as salas, furto constantemente de merenda, professor não ministrava aula praticamente. Antes da militarização. Antes da militarização. Agressão de alunos contra professores. O tráfico de drogas predominava na localidade. As crianças de 1º ao 5º ano não poderiam acessar ao ginásiozinho que tem lá, de esporte, a quadra de esporte. Então era uma situação que, se não houvesse uma intervenção militar, a coisa só tinha que fechar as portas da escola. Então, após a implantação, que o governo, eu quero parabenizar a SEDUC, a todos que tiveram essa coragem de ir para esse enfrentamento, isso mudou. Você pode ir com 2 semanas, você já vê a mudança total. E dizer também, não é porque nessa discussão falou-se que militarização vai salvar a pátria. Não é isso que a gente pretende. A gente pretende trazer alguma solução, algum resultado em locais onde perdeu o controle. E o braço armado do Estado é a Polícia Militar. A Polícia Militar está em todas as localidades. Está em qualquer ponto que existe civilização. Isso é fato. O Judiciário não vai estar, o Legislativo não vai estar, inclusive outras autoridades não vão estar, mas a Polícia Militar vai estar. Isso que eu volto a frisar, não é porque sou policial militar da reserva e defendo assim, de uma forma tão assim aguerrida, é porque eu entendo, eu tenho filhos que estudam no Colégio Tiradentes. E a Ada pode até falar, são filhos diferentes, nossos filhos são totalmente diferentes. Eu quero falar sobre os filhos de vocês, né? Eu sempre falo isso para a Ada, capitão, assim, que eu fico encantada com a Bibi, um beijo, Bibi, com o Rian, porque assim, tia, bom dia, a senhora, tia, tchau, assim, é muito bonitinho a forma com que esses meninos são educados. E parabéns, Ada, parabéns, deputado Jesuíno. Rian, Bibi, um beijo. Pois é, então essa situação, é justamente isso que o deputado falou. Quando o sistema normal, pedagógico normal, ele perde para o crime, quando entra a Força de Segurança Armada para poder organizar e dar oportunidade do professor poder exercer o seu papel dentro da sala de aula. Exatamente isso. O objetivo não é mudar nada do que da parte pedagógica, mas sim ajudar os alunos, oportunizar eles para que eles possam aprender. E é lógico que quando
Eu até esses dias estava conversando com uma pessoa e aí eu estava comentando com ela que a gente precisa de referências. E o Brasil ele não tem atualmente referências. As únicas referências positivas que tem para as nossas crianças são alguns atletas, e aí alguns atletas polêmicos, mas existem duas categorias de profissionais que são referências diretas para a criança e que são referências positivas. Porque na parte, digamos assim, política, legislativa, a gente tem desde o troco na padaria, a gente tem corrupção, que o camarada recebe errado e não fala, até o alto escalão do governo nacional. Então, infelizmente, está muito generalizado. Mas tem duas categorias que ainda são referência. São os militares e são os professores. E eu imagino essas duas classes se unindo na escola para educar, o resultado que a gente vê já está colocado. Porque, por exemplo, a escola que o deputado falou, da Escola Manaus, com acho que uma semana de implantação, os pais vieram agradecer, porque eles já perceberam a mudança na família do comportamento dos seus filhos. Eles já perceberam o interesse que eles passaram a ter pelo estudo. E eu tive a oportunidade, como instrutor do ProEst, de dar aula na Escola Manaus. Olha, que barato. E a gente percebe a dedicação que tinham os professores ali. Só que o contato que eu tinha era com os alunos do 5º ano, na época, 4ª série. E tinha uma série que era normalmente aquela dos maiores, que ficava, às vezes, 2, 3 anos no mesmo ano, a dificuldade do professor era maior. Mas ainda assim os professores chamavam reunião com os pais, muitas vezes chamavam o conselho tutelar para ajudar, e a gente via transformação nesses alunos. Era pequena, mas tinha essa transformação. E hoje, essa transformação ela potencializou, porque ela não é só com os 5º anos, agora ela é com a escola toda, porque a escola toda está com regime militar. Escolas militares, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. Vamos para um rápido intervalo.